Meu nome é Miguel Sampaio de Souza Silva, né? Nasci na noite de 8 de novembro de 1944, na casa número 1693 da Rua 9 de Julho, Marília, no Largo Santo Antônio, às 23h56. Hora segundo o meu registro de nascimento. A minha mãe, Sinira Sampaio de Souza Silva, né? Antes era Sampaio Leite. Ela nasceu em Jaú, dia 23 de setembro de 1916. Nasceu em Jaú, mudou para Lins. Lá ela trabalhava no posto de saúde, que era onde aprovavam os projetos de arquitetura. Aí que meu pai veio a conhecê-la e deu isso aqui. Meu pai nasceu em Mococa, em 1º de abril de 1908, é verdade. Era arquiteto, professor de desenho e matemática. Ele veio em 42, a convite de um prefeito, eu não me lembro o prefeito, porque o convidou para que ele fizesse, ele morava em Lins, né? Em 42, o prefeito convidou para que ele viesse aqui para fazer a reforma da Praça Maria Isabel. Aí, inclusive, tem um caos muito bom de se contar a respeito dessa praça, que é a Maria Isabel, que ele, quando veio fazer a reforma, já tinha ali plantado várias palmeiras, que era o xodó do Ben de Abreu, que é o fundador da cidade, e ele plantou aleatoriamente, né, as palmeiras. Então, conforme o projeto do meu pai, algumas teriam que ser transplantadas. E aí ele falou, se eu mato uma, ele me mata, né? Então ele procurou o Mário Altuori, que era um biólogo de São Paulo, que inclusive na inauguração da prefeitura aqui numa feira de indústria, ele trouxe um formigueiro de vidro, que a gente via as formigas trabalhando, tudo. Era um biólogo fantástico. E ele explicou para o meu pai como se fazia transplante das palmeiras. Você pega a palmeira, o lado que está o penacho, está virado, é o vento para lá. Então você marca um X no tronco e marca a terra até onde vai, até onde está a terra. Aí você leva para o outro lugar e põe lá o X do vento, e a terra não pode ser nem para cima nem para baixo. Ela vai sentir um pouquinho, mas não morre. Falou, olha, mas não morre? Não, não morre. A única coisa que ela vai acontecer, ela vai sentir. E de fato, se vocês forem prestar atenção nas palmeiras que tem lá, algumas que foram transplantadas, elas vêm, tem um pescocinho e depois vai. Então ali, aquele pescocinho é de 42. É isso. O meu pai me deixou o lado de arquiteto, que eu sempre trabalhei com ele, desde os 13, 14 anos, sempre ia no escritório, seguia, né? Na Rua 9 de Julho, 1322. Hoje é uma pastelaria, um bar lá, não sei. E o escritório dele era na frente, o prédio era até do Dr. Érico Cardial, e o fundo, tinha 2 salas lá no fundo, que tinham uma saída para 9 de julho, para São Luís. Ali era o consultório do Dr. Gelais. E o meu pai na frente. Aí meu pai depois comprou do Dr. Érico. Ele era filho de um dentista, Alvino Souza Silva, que nasceu em Machado e era dentista e foi prefeito de Mococa. E ele se ele estudou no Arquidiocesano em São Paulo. E meu pai era não era aquela pessoa que todo mundo aqui em Marília pensa que ele era muito bravo, muito coisa. Ele era muito alegre e contava causa também, contava coisa. Ele falava até dos
padres do arquidiocesano, que eles usavam aquela batina preta, e aqui tinha um negócio branco, eles chamavam os alunos, né, tudo pequenininho, de urubu do Papo Branco. Isso é coisa dele. Não, ele se formou aí na Escola Nacional de Belas Artes do Rio em 32, mas em julho estourou a Revolução, lá no Rio. E ele estava na mesma turma do Oscar Niemeyer, teve até professores meus, o Hélio Queiroz Duarte, o Belardo de Souza, que se formaram com ele. Aí ele veio, começou a Revolução, ele veio para São Paulo para participar, para dar tiro nos carioca. Só que ele foi para o sul, foi em Apiaí, e lá ele foi preso. Ele foi preso e levaram-no para Ilha Grande. Para Ilha Grande, e aí ele ficou lá, aí acabou a Revolução. Lá ele conheceu uma pessoa, que o Paulo acho que lembra. O Paulo estava preso junto com ele, o Sebastião Facchini, trabalhou na Câmara. E ele veio para cá e encontrou o Sebastião Facchini aqui. Aí foi para Lins, aí casou com a minha mãe de tanto ir no posto de saúde, né? Dar entrada em projeto. Tive um irmão, Carlos Roberto, que era depois de mim, eu sou mais velho. O Carlos Roberto era arquiteto também, se formou no Mackenzie. Ele faleceu em 1998, 98. Não, morava em São Paulo. Morava em São Paulo, era casado com a filha do José Oleia, do Zé Aguilar Oleia, a Sônia. E teve 4 filhos. Tem a minha irmã, Maria Terezinha, que fez normal. Ela tem 3 filhos. Até tem um outro caso mais engraçado ainda, que o caso de um dos filhos dela fazia arquitetura na PUC de Campinas, estava no quinto ano, último ano de arquitetura. Ele largou o curso para ser padre. Aí ele fez filosofia na PUC mesmo, depois ele foi fazer teologia lá em St. Vincent, em Pittsburgh, lá perto de Pittsburgh. E voltou, aí teve o diaconato dele, depois a ordenação de padre. Aí o bispo colocou ele para tomar conta das obras da Diocese de Campinas, que é enorme, né? Tem 97 municípios. Aí um dia o bispo chamou ele de novo e falou: agora você vai terminar a arquitetura. E ele terminou o ano passado, em janeiro do ano passado eu fui na formatura dele. Ele é o 3º padre arquiteto que existe no Brasil hoje. O Alexandre, né, o padre Alexandre, meu sobrinho Alexandre de Moura de Souza Silva de Moura, ele apesar de tomar conta de as construções todas da diocese, ele tem a igreja dele, ele reza a missa, ele faz tudo que um padre tem que fazer. E ele tem uma igreja lá em Campinas, que é Santa Maria Margarida Alacoque. E ele havia me pedido, quando ele estava fazendo teologia ainda, para fazer uma via sacra para ele. E eu fiz, agora. Fiz 14 telas. Eu tenho meu ateliê lá, eu coloquei as 14 telas como ali, aquelas, tudo assim. Então, por exemplo, eu ia pintar a roupa de Jesus, vermelha, o vermelho da outra roupa tinha que ser igual. Então eu pintava todos os vermelhos, pintava todos os rostos. Rosto, eu não pinto, na minha pintura não tem rosto, não aparece olho, nariz, boca, nada.
Nessa série apareceu olho, nariz e boca só dos santos. Ele e Maria, só. E então foi um trabalho, a minha esposa, até a Magué, Maria José, chamada de Maria José, não atende, ela nem lembra. Nem sabe. É Magué. Ela até diz que foi um trabalho porque tinha cor que era só um pouquinho, tinha cor que era bastante. O centurião, por exemplo, era vermelho, tinha branco, então você ia pintando de um em um. E hoje essa série está lá na igreja dele. Agora tem um outro pedido que ele me fez, aí eu não fiz. Ele me pediu para fazer um quadro, um sermão da montanha, como aquele que tem na igreja Santo Antônio. Que lá deve ser uns 5 metros por 10. Eu falei, não tem nem lugar para pintar, né? Não dá. Aí esse você me desculpa, mas se você quiser um menor eu faço. Depois da Terezinha, tem mais um irmão, o Alvino, que tem o mesmo nome do meu avô, Alvino Souza Silva. Ele é engenheiro mecânico, mora em São Paulo. Hoje ele é superintendente da Liga Solidária, que era a antiga Liga das Senhoras Católicas, que ele toca todo aquele coisa de... Eles têm tipo de lar de velho, mas não um asilo, é como uma parte hotel, como coisa, tem alguns que são caríssimos para a pessoa que vai morar ali. Então eles pegam o dinheiro desse caríssimo e faz outro mais barato um pouco. E vai indo até fazer os de graça, os gratuitos. A Magué Maria José, o nome dela antes era Maria José Arruda Puerto. Aí casamos, aí ficou Maria José Puerto de Souza Silva. Só que o apelido dela, ela também tem um Miguel. Eu tenho Miguel, meu pai é Miguel, o pai dela é Miguel, o irmão dela é Miguel. Então pediram, falavam até pra gente por que a gente não botou Miguel num dos filhos. Chega, né? A Maguela, ela é excepcional, ela que me dá toda a coisa, todo quadro meu é lindo, todo quadro meu é lindo, eu não... Porque tem uma coisa do artista plástico, ou mesmo do arquiteto. Você faz o projeto, tem a ideia, tem tudo. O sistema que eu uso para pintar é o mesmo que uso para fazer arquitetura. Primeiro vem a ideia, depois eu faço um estudo, depois eu vou melhorando aquele estudo, um anteprojeto, faço o projeto, coloco na tela e no projeto da casa, da obra, a gente põe no papel, né? E aí o pedreiro vai construir. Aí o pintor seria o pedreiro, porque aí é só pintar. Porque quando a gente pega a tela branca, eu, pelo menos, eu pego a tela branca, o quadro está pronto. Eu olho, eu vejo ele ali. Você vê, porque já trabalhou, teve a ideia, teve o estudo, teve tudo, então você já está pronto o quadro. Só falta o pedreiro, vamos dizer, executar a obra. Só isso. Mas a Maguela, ela é fantástica. Nós tivemos 3 filhos, ela acha pouco. Ela falou que domingo mesmo nós fomos à exposição do Marcelo Sampaio e ela até falou lá, eu queria ter 5, porque eu acho pouco 3. Bom, eu acho que tá bom. Em todos os 3 iniciaram a arquitetura, nenhum terminou. Mas eles trabalham, um deles é vendedor, o mais velho, Eduardo Puerto de Souza Silva, tem 42 anos. Ele é vendedor. Corintiano.
Depois tem o Daniel. O Daniel, que tem 39 anos. Ele trabalha como supervisor de um escritório de engenharia, de hidráulica, que ele faz a supervisão dos desenhistas lá. E ele que deu, como a Magué diz sempre, deu o nosso presentinho de Deus, que é o nosso neto. Que é o único neto que nós temos, que é o Davi. E o terceiro filho? O terceiro filho é o Rafael, está noivo. Ele trabalha num escritório de cálculo estrutural, o Ávila aqui, que é um dos maiores escritórios de cálculo do Brasil, inclusive, né? Mas todos entraram na arquitetura. O Eduardo entrou no primeiro ano mesmo, já mudou para publicidade e propaganda e se formou nisso. Tudo a ver com o pai. É. O Daniel começou a fazer arquitetura, aí começou a namorar, foi casar e largou a arquitetura no quarto ano, quase quinto. O Rafael começou no primeiro ano a fazer arquitetura, aí não gostou, porque tinha muito as matérias de cálculo, não sei o quê, e agora ele está trabalhando numa empresa de cálculo estrutural. E agora ele resolveu fazer a engenharia civil. Tem muito mais cálculo do que tem na arquitetura. E ele está no quarto ou quinto ano agora, está indo para o quinto. Minha infância aqui foi... Eu nasci lá no Largo da Santo Antônio, depois nós mudamos para a Avenida Santo Antônio 236, que o meu pai construiu a casa, projetou e construiu. E até os meus tios, avós, eles falavam, mas como que o Miguel vai fazer uma casa? Isso em 47, que nós mudamos para lá. Mas a casa começou a ser feita em 45. Vai. Como que o Miguel vai fazer uma casa no meio do mato? Hoje, Na Santo Antônio entre a José Braz e a Rio Branco. No meio do quarteirão ali, está no meio do mato. Quer dizer, naquele tempo era, né? Na infância ali, aí tinha o Mamoru Miyagi, que era de uma família japonesa que morava na esquina onde hoje, depois morou o Armando José Lírio, a Marilídia, morava um japonês ali que eles tinham um sítio perto de Avencas e eles plantavam algodão. E a gente brincava muito com eles e tal. E hoje eu vi hoje não, um tempo atrás eu vi uma matéria de televisão de campo, de coisa. Essa família Miyagi é um dos maiores produtores de arroz do Brasil, hoje em Goiás. Depois tinha mais, tinha o Orlando Dalan, que mora aqui em Marília ainda, o Nelson da Luz, que era de uma família espanhola, que morava ali também, na José Braz. E era dono do Nelsinho Caminhões, parece, e ele faleceu há pouco tempo. E tinha mais, ali tinha o Simplício, que tinha uma serraria, que era vizinho do varejão que tem ali, que é aquele varejão da José